Bom, antes de mais uma última coisa, eu queria pedir muito eu sei que você tem atenção, que você fica ligado, mas eu queria muito que você não dispersasse hoje. Amém? Se você tiver que ir ao banheiro, pode ir numa boa, sem problema. Eu sei que às vezes não dá, eu mesmo preciso muitas vezes ir, mas eu queria que você não se dispersasse hoje. Você pode fazer essa aliança comigo? Sem conversa, sem distrações. Fica desligado de celular. Você já está aqui, as contas não vão ser pagas agora. Não tem nada que você possa fazer para resolver agora. Então, confia no Senhor. Amém? Quem está aqui nos visitando, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Amém. Então, seja visitante, mas já com uma certa frequência, você já sabe que nós estamos no mês sobre evangelismo. Falando sobre evangelismo, né? A gente tira as quintas-feiras para falar especificamente, mas eu creio que o Senhor tem nos movido até mesmo aos domingos para falar algumas coisas. Cada um de nós tem uma visão, uma forma de contribuir com uma mensagem como um todo, né? Na primeira quinta-feira a Martinha ministrou, quinta-feira passada foi a Cássia, depois ainda tem outros ministros que vão estar ministrando nas próximas quintas. E, além disso, no domingo que vem nós vamos ter o nosso culto de missões. Então, esse é o mês, amém, irmãos? Um despertamento mesmo para as nossas vidas. E algo que eu sempre sou muito movido por música, por coisas que eu vejo, né? E duas músicas me marcaram muito nessa semana e eu fui lembrando delas, né? Ela fala sobre algumas coisas a respeito da nossa postura em relação a como que nós falamos e como nós agimos. E a outra é um encorajamento para que a gente continue e avance com os projetos e aquilo que o Senhor nos confiou. Depois você pode procurar melhor. Assim, cada um tem seu estilo de música, né? Eu costumo gosto mais de alguns determinados estilos. Uma delas é até nacional, uma banda de rock, gospel, sempre, amém? Cristã, não ouço música mundana, só para deixar claro. E a música se diz assim: o que na verdade somos, né? Recentemente essa banda ela retornou, né? Eu gostava muito dela na minha juventude. Ela retornou e eles fizeram uma versão dessa música em específico, até com o Brunão do Morada. E aí a última estrofe dessa música ela diz assim: o que na verdade somos, o que você vê quando me vê. Para que serve a luz que não acende, não ilumina a escuridão. Meu irmão, eu fiquei com essa frase na cabeça o tempo inteiro, a semana inteira. Som. O que, na verdade, cada pessoa vê quando me vê. Será que eu estou como uma lâmpada, como uma luz que deve brilhar? Eu estou acendendo essa luz? Eu estou iluminando. Para que serve então? Uma luz que não está acendendo. Uma luz que não está fazendo o seu objetivo. Irmãos, de todas as instruções que Jesus deu aos discípulos, uma das últimas foi o ide. Logo depois ele foi assunto aos céus. Se você ler lá Marcos, você vai ver que no finalzinho, logo depois das instruções sobre o ide, ele é assunto aos céus. O que eu quero te dizer com isso? Nós temos e devemos, irmãos, e sempre vamos ministrar sobre coisas que nós precisamos, devemos, desejamos. Nós somos uma igreja que tem a marca de ser o povo da fé, e isso não mudou. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa: nós não podemos passar por essa terra vivendo somente por coisas que nós desejamos conquistar. A própria palavra lá, o apóstolo Paulo, ele fala, ele numa discussão que os gálatas estavam tendo sobre a questão de circuncisão, não circuncisão, se deveria ou não. Ele fala sobre, olha, para Deus o que importa, no final das contas, não é se você é circuncidado ou não, mas é a fé que atua pelo amor. Então, muitas vezes, o nosso foco ele está sendo concentrado em coisas que nós podemos conquistar aqui nessa terra. Uma situação melhor de vida, planos, projetos. Só que eu creio que o fato de nós não evangelizarmos
muitas vezes nós colocamos na conta da timidez, do bloqueio, da trava. Mas o que o Espírito Santo me alertou nesse tempo, e desde quando eu comecei a pensar sobre essa temática evangelismo, para que a gente pudesse estar estudando nesse mês, a percepção que eu tenho é que, uma vez, o fato de nós não evangelizarmos é porque nós ainda não fomos tocados de fato pelo amor que foi derramado no nosso coração. Não o amor natural, não o amor sentimental, mas o amor dele. Porque se nós estivéssemos de fato conectados com o coração de Deus, irmãos, nós não iríamos deixar nenhuma oportunidade passar. Nós não iríamos viver somente olhando para as nossas próprias coisas. Nós não viveríamos somente olhando para aquilo que nós desejávamos alcançar. Eu vejo, irmãos, e por favor, não é uma crítica a nenhuma igreja, nenhum lugar. Eu não estou aqui para guerra. Amém? Mas eu vejo muitos lugares muito focados em como prender as pessoas, trazendo mensagens que vão massagear o seu ego e como vão melhorar as suas vidas. E eu sei que a igreja é para isso também. Não massagear o ego, mas para como você poder desenvolver a sua salvação, melhorar a sua vida. Mas, irmãos, isso não pode ser o centro de todas as nossas ações. Isso não pode ser tudo o que nós buscamos. Isso não pode ser tudo o que nós empenhamos o nosso esforço. Eu olho para Jesus, irmãos, e via todos os movimentos que ele fazia, e eu não conseguia enxergar essa busca por coisas. O tempo inteiro era o amor de Deus em manifestação na vida dele. E tem uma palavra, irmãos, que sempre mexe comigo, que é compaixão. Essa palavra, ela na Bíblia, você vai ver ela em dois sentidos, basicamente, no Novo Testamento. Talvez você já até pelas versões já tenha ouvido diferença. Tenha ouvido essas duas diferenças, né? Eu quero só que você acompanhe, não precisa abrir, até porque eu quero remir o tempo nessa manhã. E diz assim, lá em Lucas, no capítulo 7... Vamos para Marcos. Marcos 6 diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. No capítulo 8 de Marcos, verso 2, diz assim: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. No verso 30 de Mateus 20:30, diz assim: eis que 2 cegos estavam assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tende compaixão de nós. A palavra traduzida por compaixão nesses 3 versículos aqui, elas são diferentes. Nos 2 primeiros que eu li, ela tem um sentido, e no outro ela tem um outro sentido. No momento onde os cegos eles sinalizam para Jesus e pedem compaixão, para que ele tivesse compaixão, essa palavra compaixão, ela tem um sentido, a palavra ela significa eleu, e ela tem um sentido de misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Misericórdia, ela tem um peso, ela tem um sentido, mas compaixão, por assim dizer, não é misericórdia. Quando você vai ler os outros textos, e até nessa própria sequência de Mateus 20, Jesus ele começa foi interpelado pelos 2 cegos, e no final, no verso 34, diz assim, coloca aí por favor, tá lá, né? Aí está até traduzido um pouco diferente, algumas versões ainda tem compadecido, ou até uma outra expressão, movido de íntima compaixão. Então essa palavra conduído, ela tem um outro sentido. Essa palavra compaixão, eu não vou me arriscar a falar aqui, porque é um nome bem complexo para falar na nossa língua, mas tem a ver com ser movido pelas entranhas. Daí ser movido pela compaixão, ter compaixão, pois se achava que as entranhas eram a sede do amor e da piedade.
Um sinônimo dessa palavra, ela tem o mesmo significado da palavra baço, um órgão do nosso corpo. E tem a ver com essas entranhas. Entranhas eram consideradas a sede das paixões mais extremas, tal como ódio e amor. Para os hebreus, a sede das afeições mais sensíveis, bondade, benevolência, compaixão, daí nosso coração, coração no qual reside a misericórdia. Então, olha o nível de movimento que Jesus ele não fazia por fazer. Jesus, ele tinha um nível de sentimento por essas pessoas, um nível de compaixão por essas pessoas, que ele se movia não porque era obrigado, irmãos. Quando nós olhamos lá o ID, muitas pessoas olham como uma obrigação. Olha, tem os benefícios, mas também tem as partes chatas. O tema não é sobre isso, mas a gente tem muito, às vezes, vê esses pontos, como, por exemplo, com relação até mesmo à questão de dízimos. Tem os benefícios, sou salvo, sou curado, sou isso, sou aquilo, mas tem as partes chatas, tem que dar meu dízimo. Tem a parte chata, tem que amar o meu irmão que está fazendo mal para mim. Tem que perdoar aqueles que me fizeram mal. Não, irmãos. Enquanto nós olharmos essas coisas como obrigação, nós não vamos viver no nível que Deus tem para nossas vidas. Sabe por quê? Para Deus não é o que fazemos, irmãos. Guarda isso, pelo amor de Deus. Não é o que fazemos, mas é como fazemos. Quando nós formos para a rua, quando nós estivermos conversando com alguém, quando nós estivermos abordando alguém no nosso trabalho, na nossa família, o que nos deve mover, irmãos, não é uma obrigação, não é um compromisso porque o ministro falou para nós pregarmos, mas é você olhar e pensar, meu Deus, se essa pessoa morrer agora, ela vai para o inferno. E a chave para a solução da vida dela, independente do que ela está vivendo, está na minha mão, está na minha boca. Irmãos, isso precisa nos mover, irmãos. Isso precisa mexer conosco. Isso precisa gerar em nós um nível de constrangimento que a gente não vai estar nem aí para o que vão dizer. Não vai estar nem aí o que vão pensar. Porque é o amor de Deus se movendo dentro de nós, num nível tal, que não importa, irmãos, não importa se eu só estou comendo arroz e feijão com ovo, não importa se eu queria estar viajando e não estou viajando, mas o que importa é que uma pessoa ia para o inferno, e porque eu fui ousado, porque eu abri a minha boca, essa pessoa não vai morrer mais. É você, irmão, estar tão no nível de tão conexão com o Senhor, que você não se importa mais se a sua conta está atrasada. Ah, mas o Senhor vai suprir, irmãos. Vai suprir, é claro que vai. Mas para de olhar para si mesmo. Ontem a gente estava conversando, e a Cássia é uma estudiosa sobre escatologia, e ela estava falando que, embora a gente tenha lá todo o entendimento dos princípios das dores, a gente sabe que não vai viver não vai ver aquelas questões. Ela está falando que ela crê em ondas, coisas que vão, como primeiro, algumas coisas que vão ser sinais das coisas que estão começando a chegar. E um dos textos falam que o amor de muitos se esfriará. E a gente acredita que esse tempo vai ser no período onde nós não já tivemos aqui, não estaremos mais aqui. E as pessoas vão estar vivendo já sobre a influência do anticristo. A igreja não vai estar mais aqui, então as coisas vão estar meio que bagunçadas mesmo. Mas eu percebo, irmãos, e eu concordo com o que ela disse, no que sentido? Nós já estamos vivendo esse tempo. Pessoas amantes de si mesmo, que parece que o mundo gira em torno de si. É o eu o tempo inteiro. E a gente não consegue, às vezes, olhar para o lado, irmãos. É não olhar. Eu não estou dizendo de você não ter cuidado com as suas coisas. Mas sabe, a gente às vezes está trabalhando numa zona de conforto, irmãos, onde só fazemos aquilo que é confortável, aquilo que eu aceito, aquilo que dá para fazer.
Ah, não, isso aqui eu estou muito cansado. Ah, não, isso aqui eu não posso fazer. Ah, não, isso aqui para mim não dá. E eu fico pensando, irmãos, onde nós vamos querer chegar dessa forma? Eu não estou falando para você se matar, de trabalhar, de servir, de toda hora. Eu não estou falando disso, eu não estou falando de desequilíbrio, irmãos. Eu estou falando de nós despertarmos para esse tempo. Um tempo onde nós somos incentivados a olhar somente para as nossas vidas. Eu só faço aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu quero fazer. Quem disse, irmãos? Eu não faço mais o que eu quero. A minha vida não me pertence mais. Nós declaramos agora que amamos Ele com todo o nosso entendimento. Como eu falei, tem uma outra música, não nem essa, mas eu pensei numa outra música que eu também tenho ouvido recentemente. E na música diz: eu venderia tudo para estar perto de você. Eu venderia todos os meus bens, te daria tudo o que tenho. Tu és o mais importante. Aí eu te falo, irmãos, você faria mesmo? Às vezes nós declaramos isso. Essa música que eu citei lá, o que na verdade somos, ela fala muitas vezes o que as pessoas estão cansadas de ouvir e não ver isso acontecendo. As pessoas estão cansadas de ver o nosso discurso e ver pouco a nossa prática. As pessoas estão cansadas de uma boa palestra motivacional e poucas ações. Para que serve a luz que não acende? Para que serve, irmão? Já parou para pensar? Você tem uma luz, tem uma instalação. Imagina se a gente tivesse esses aparelhos de ar-condicionado, só que eles não ligam. Para que serve, irmãos? Se o objetivo deles é refrigerar esse ambiente, se eles não estão funcionando, para que serve? Esse é o que nós temos que nos perguntar. Para que serve? Se eu sou luz do mundo, sal da terra, para quê? Se eu não salgo, se eu não ilumino, se eu não tenho uma palavra, eu só tenho murmuração, só sei reclamar, eu só sei olhar a parte ruim, só sei olhar para mim mesmo, para que serve? Uma outra, se eu não me engano, há 2 domingos atrás, a penúltima ministração da Michela, ela citou o texto de Esther, onde Mordecai vai lá e interpela ela. E na NVI ela traz de uma forma bem mais clara, né, a versão que diz: quem sabe se não foi para um tempo como esse que você foi levantada, rainha? Irmãos, e parece que todo tempo, quando eu começo a pensar, quem sabe se não foi para um tempo como esse que você veio para essa geração? Quem sabe? Quem sabe? Sabe, a pergunta já está com a sua própria resposta. Quem sabe você não veio para essa geração? Você não veio para esse tempo? Você acha que Deus ele faz as coisas de qualquer forma, irmãos? Deus é aleatório? E ao invés da gente amar essa geração, a gente tem criticado essa geração. Geração que nós fomos chamados para atender, para socorrer, para amar. E nós temos dado apelidos pejorativos, temos esnobado, dizendo que não tem jeito. Olha só o poder da palavra, irmãos. Que amor é esse? É porque, irmãos, falta Deus na nossa vida, falta comunhão na nossa vida. A verdade é essa. Falta comunhão, porque uma vez com comunhão, irmãos, o meu coração e o seu vão estar conectados ao dele. E aí a gente vai entender o que pulsa no coração dele. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o amor, ele fala algumas características. Ele fala: o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Tantas coisas, né? A gente poderia ler o texto todo aqui, 1 Coríntios capítulo 13. E a gente até sabe. Mas você está pronto para tudo crer, tudo sofrer? Você está pronto para isso mesmo, irmãos? Você está pronto para ser
amar incondicionalmente as pessoas num nível de entrega, mesmo quando as pessoas não estão nem reconhecendo você, mesmo quando as pessoas se levantam, seguem seus caminhos e você fica lá como se sentindo usado e de fato está sendo. Você está pronto para isso? Você está pronto para aparecer com seu pai? Porque a gente quer aparecer com o nosso pai no poder. Eu quero orar pelas pessoas, eu quero que as pessoas se levantem, muitas vezes por pura vaidade, irmãos. Queremos orar para as pessoas ficarem curadas, por quê? Porque, uau, eu sou demais, eu sou ungido demais. Olha só, eu falei, levanta e anda, ele andou. Não é por amor a pessoa que está enferma, não é por amor a pessoa que está travada com algo na vida dela que ela precisa e pode viver melhor. A motivação está errada, irmãos. A motivação não pode ser, uau, eu sou demais, que ministro bom que eu sou. A motivação tem que ser, glória a Deus, esse irmão não está mais na cadeira de rodas. Glória a Deus, esse irmão não é mais cego. Glória a Deus, esse irmão não mais vai morrer. Glória a Deus, esse câncer foi embora. É isso que deve nos mover, irmãos. Amor pelas pessoas, compaixão, algo que vem de dentro. Já reparou que é traduzido, porque não é o coração, mas é algo que é aqui, irmãos. Se você já entrou no nível de intercessão por alguém, você vai perceber uma dor nessa região que você não consegue explicar. Por quê? Não faz sentido. Mas só num nível de intercessão que você consegue encontrar esse lugar. Mas muitas vezes, irmãos, não pagamos esse preço de interceder por alguém num nível tal. Pessoas estão sofrendo do nosso lado. Pastor, é mentira, eles sabem, eles conhecem. Não, irmãos, estão sofrendo do nosso lado, morrendo do nosso lado. E a gente está lá preocupado com a viagem que não fizemos, preocupado com o emprego que não chegou ainda, preocupado com o salário que não foi aumentado. Volto a dizer, irmãos, isso é coisa de gentio. Os gentios que fazem isso. É assim que a Bíblia fala, Jesus fala isso. Não é que nós não devemos não é que nós tenhamos que viver de qualquer maneira, não é que nós tenhamos que viver de qualquer jeito. Não é isso, irmãos. Não me interprete errado. Mas isso não pode ser. Tudo que nós fazemos, todo o nosso esforço está voltado para as nossas coisas, para os nossos negócios, para a nossa vida, para o nosso umbigo. Há muito mais, irmãos. A igreja brasileira, ela, como eu falo aqui, ela passou um tempo onde o bom era viver de uma forma miserável. Se você era miserável, você estava vendo em humildade, Deus se agradava disso. Isso é um engano, irmãos, terrível, que aprisiona pessoas até hoje. Pessoas acham que estão agradando a Deus, vivendo de uma forma miserável. Não é, isso não é verdade, irmãos, não é o objetivo de Deus. De fato, você é próspero e você tem direito a viver em abundância nessa terra. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, como nós saímos disso, nós fomos para um outro extremo, onde tudo que nos move é dinheiro. Eu só tenho felicidade e alegria se eu tiver dinheiro. Eu só fico em paz se eu tiver dinheiro. Tudo é movido pelo dinheiro. É muito pouco, irmãos. É muito pouco. A gente passar por essa terra, podendo experimentar coisas gloriosas em Deus e nos apresentarmos diante dele somente com, olha, comprei muitas casas, viajei o mundo inteiro, foi maravilhoso, obrigado, Senhor. Aí eu fico imaginando, Jesus, obrigado, filho, poxa, foi para isso que eu te enviei. Eu queria alguém que conhecesse o mundo inteiro. Eu queria alguém que comesse as melhores refeições do mundo. Eu queria alguém que não tivesse falta de nada. Esse era o objetivo pelo qual eu te plantei na terra. Com certeza ele vai receber a gente assim. Mas é dessa forma que nós agimos e parece que nós esperamos isso, irmãos. A consciência
sobre o objetivo pelo qual nós estamos plantados nessa terra, ela precisa ser aumentada. Volto a dizer, irmãos, não estou reclamando de ninguém, por favor, não estou falando nada de nenhuma indireta aqui na igreja. Eu estou falando da gente, nós, eu e você, todos nós, precisamos abrir os nossos olhos para que a gente possa ser movido. Os nossos olhos, não os olhos naturais, não o globo ocular, mas os olhos do nosso espírito, para que a nossa mente ela possa estar alinhada com aquilo que está no nosso coração, as instruções que nós recebemos no coração. A nossa reputação ela não pode estar acima, irmãos, do amor de Deus sobre as pessoas. Agora eu vou te perguntar, quer ver uma coisa? Imagina, cada um de nós aqui tem uma história. Talvez você veio e se encontrou com o Senhor e teve um encontro foi nascido de novo através de da sua própria família que te conduziu na igreja, que é o meu caso, através de um amigo, através de uma pessoa na rua. Cada um pode ter uma experiência e deve ter tido uma experiência aqui. Agora imagina se a pessoa que te abordou um dia para falar sobre isso, ou até mesmo seus pais, não tivessem apresentado a Cristo. Porque olhasse para você e falasse assim: esse aí não tem jeito. Esse aí está perdido. Quantas vezes, irmãos, nós condenamos pessoas por isso? Esse aí não tem jeito. Irmãos, pensa nas piores pessoas do mundo. Deus sentiu a dor da perda de cada um deles, indo para o inferno. Pensa na pessoa mais asquerosa que você possa pensar nesse momento. Deus tinha um plano para essa pessoa, e Deus se importa com essa pessoa. Se ela está viva, ainda há chance de salvação. Se ela está viva, ainda há chance de mudança. Pastor, impossível, porque, meu irmão, para Deus não há impossíveis. Independente se eu e você vamos ver, o que importa é que de fato essa pessoa encontre o Senhor. E aí você pode pensar: pastor, mas como a gente pode encontrar isso? Como é que a gente pode amar alguém tão ruim? Em Romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo ele fala sobre o fato do amor dele ter sido derramado no nosso coração. Verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E no verso 8, coloca aí, por favor, também. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode pensar na pior pessoa do mundo, irmãos. O nível de pecado dela é tão grande quanto o seu era. O que afastava ela de Deus, como nós aprendemos, reforçamos na verdade, porque a Michela já tinha falado sobre isso há um tempo atrás também. O mesmo erro, o mesmo pecado que separava a nossa vida de Deus é o mesmo pecado que salva a pessoa mais asquerosa do mundo. É o mesmo problema. Só que nós nos colocamos numa condição, irmãos, num nível de soberba tão grande que nos achamos melhores do que elas. Só que sem Deus, sem o sacrifício de Jesus, nós estaremos perdidos tal quanto. Então, vamos baixar nossa bola. Vamos curvar o nosso joelho no chão, sabe? Curvar nossas cabeças, colocar o nosso joelho no chão. E de fato, irmãos, entregar a nossa vida para ser conduzida pelo Deus que nós dizemos ser servos dele. Evangelizar, pregar boas novas, irmãos, não é mais do que a nossa obrigação. Mas todas as vezes que nós olhamos como obrigação, irmãos, nós não estamos entendendo o propósito. Não podemos agir como obrigação. Precisamos entender isso pelo amor. Porque quando você encontrar alguém na rua que você acha indigno de receber a salvação, o amor que há dentro de você, que foi derramado dentro do seu coração,
Ele vai te impulsionar a olhar além da capa. Se você ouvir, irmãos, tantas histórias de satanistas, pessoas que encontraram salvação. E se nós tivéssemos, se alguém que foi lá, pregou para ela, tivesse desistido? Então, irmãos, não limite Deus. Não limite Deus na sua vida. Não estabeleça juízo sobre ninguém. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar. E o próprio Jesus, ele fala: vai, pregue. Quem crer e for batizado será salvo. Ele já avisa, vai ter gente que não vai crer, irmãos. Mas o nosso papel é dar a oportunidade. É fazer a nossa parte. Com amor. Não o amor natural. Porque o amor natural, ele é interesseiro. Ele espera uma troca. Ele espera uma retribuição. Agora, o amor do tipo de Deus, ele age independente dele. Eu não vou lá porque eu espero ser retribuído. Eu não faço porque eu espero que alguém faça por mim. Eu nem faço porque alguém pode fazer pela minha família. Eu faço porque Deus o ama e eu o amo também. Agora, pastor, como que eu faço para entrar nesse caminho e de fato amar essas pessoas? E de fato ter esse nível de compaixão pelas pessoas? E de fato não me importar com o que ela vive, com como ela viveu? Eu vou te dizer, irmãos, é você tendo comunhão com o Pai. O problema é que a igreja, ela quer botar desculpa em tudo. Mas não é mais uma igreja que ora, não é mais uma igreja que lê, que estuda. Não é mais uma igreja de comunhão. É uma igreja de bênção. Eu preciso de uma bênção, então vou lá, vou orar. Eu preciso de uma cura, vou lá buscar meios. A gente só busca por interesse. Não estou aqui generalizando, mas eu sei que não todo mundo não é assim. Mas eu quero te dizer com isso, irmãos, nós precisamos nos aprofundar na comunhão com o Pai. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode até ter um nível de conhecimento da Michela, ok? Mas ninguém vai conhecer as necessidades dela como eu. Concorda comigo? Porque eu estou lá com ela o tempo inteiro. E além disso ainda tem Deus, que aí sim Ele tem o coração dela e consegue saber exatamente até mesmo aquilo que ela está dizendo que não quer, mas Ele sabe que ela quer. Esse discernimento, irmãos, só se tem com comunhão. Você que é casado, você conhece hoje seu esposo, sua esposa, mais ou menos que quando casou? Mais, né? Alguns se revelaram, né? Maravilhosos, outros nem tanto. Mas você conhece melhor hoje. Por mais que você tenha namorado, por mais que você tenha ficado bastante tempo com ele, com ela, hoje é diferente. Nós namoramos 4 anos e hoje estamos casados há quase 15. Vamos fazer 15 no final do ano. 4 anos, irmãos, nos conhecemos bastante namorando, no sentido permitido pela palavra, amém? Casamos, outra história, irmãos. Em um mês eu falei, meu Deus do céu, mudou muita coisa. E ela, da mesma forma. Nossa, era tão cavalheiro comigo, agora está em casa, vai me tratando, só ficou o cavalo, né, como a gente estava brincando. Chegou um cavaleiro, só ficou o cavalo foi embora, né? Mas, irmãos, é o conhecimento. Hoje ela sabe o que me fere, hoje eu sei o que fere a ela. Hoje ela sabe o que me dá prazer, o que me dá alegria, e eu sei o que dá alegria para ela. Por quê? Conhecimento. Agora, quando você conhece, pensa o seguinte: se você tem essa dimensão de filho, imagina Deus. O que para Deus vai mais importar além do seu filho? Se você tiver comunhão com Ele, você é filho também, amém? Mas você acha que Ele vai estar assim, filho, poxa, eu estou com grandes planos para você, uma casa nova, um carro novo e tal, poxa, você merece. Esquece esse negócio de falar para esses outros filhos meus aqui. O que importa para mim é isso aqui. Você acha que é assim? Não, Ele fala, meu filho, não deixe de falar com meus outros filhos. A nossa família está faltando gente.
Tem gente que está longe, a gente precisa estar todo mundo junto. A gente precisa estar todo mundo ligado. A gente precisa estar reunido. E os seus irmãos estão lá fora. Vamos trazer ele para cá, me ajuda, vamos lá. A mesma batida, a mesma pegada, a mesma visão do Pai. Essa é a expectativa de Deus, irmãos. Esse é o desejo dele para as nossas vidas. O meu desejo nessa manhã é que, assim como eu tenho sido, e principalmente hoje, desde ontem à noite até hoje de manhã, antes de vir para cá, e inclusive aqui, é que a gente consiga, sabe, irmãos, acessar de fato o coração do Pai, no nível de compreensão, que nada mais vai importar, além de estar ali, sabe, irmãos, sendo influenciado por Ele, amando o que Ele ama, se importando com o que Ele se importa, não mais focado em coisinhas, irmãos. Voltando às músicas, a segunda música, eu já falei também sobre ela um tempo atrás. O nome da música é Take Courage. Depois, se você quiser, eu te passo o link para você ouvir ambas. E a música, assim, eu vou ler ela não cantada, até porque eu não quero que você fique tão empolgado com a minha voz. Mas diz assim: sacudindo a poeira enquanto nos levantamos, desperta, acorda, nossa geração clama. Canção de salvação vai tocar por toda a terra, e todo olho verá seu valor incomparável. E eu posso sentir as batidas do seu coração, nos chamando para sermos suas mãos e pés, aumentando a coragem em nossos corações, para levar o seu amor para o mais difícil e escuro. Tome coragem, porque a colheita está madura. Levante sua voz, porque Jesus está vivo. Meu rei conquistou cada topo da montanha, com cicatrizes que comprovam que ele não pode ser parado. E a história foi mudada na cruz. Com a vitória, você resgatar tudo o que se perdeu. Você resgatou tudo o que você perdeu. Tudo que se perdeu. E o silêncio será quebrado com as nossas vidas, ao vivermos o amor de Jesus Cristo. O que os nossos olhos viram, os nossos corações não podem ignorar. Vamos levar essa geração para a glória do Senhor. E aí no final diz assim: há um sim em nossos corações e carregamos por toda a eternidade. Obediência simples muda a história. Há um sim em nossos corações que vamos carregar por toda a eternidade. Obediência simples muda toda a história. Irmãos, quando eu ouço a canção, se você depois tiver essa oportunidade, ouça, né? A forma como a ministra interpreta essa música é algo que você não consegue não ser impactado. E o que fala sobre isso, irmãos? E muitas vezes a gente tem colocado muitas desculpas, muitas questões, mas o que nos falta é coragem, atitude. É entender que você não vai na sua força, você não vai na sua habilidade, mas você vai movido por um amor, irmãos, que ele é transmitido pelas pessoas. A gente não vai convencer as pessoas, irmãos, é o Espírito Santo que convence. Existem pessoas que dominam a Bíblia muito melhor do que eu, você, todos nós aqui juntos, mas não creem em uma só vírgula do que está ali. Olham como um livro de história, porque a questão não é só o conhecimento, mas é o conhecimento revelado e entendido, compreendido e acolhido no coração. O apóstolo Tiago, ele fala sobre acolher com mansidão a palavra em vós implantada. A palavra já está em nós. Nós precisamos o quê? Acolher para que ela não se disperse. Acolher para que ela não saia. Acolher para que ela não seja mais um barulho, mais um vento na nossa vida. Tenha coragem. Tome atitude. Vamos juntos, irmãos, alcançar essa geração. Foi para esse tempo que nós estamos aqui, irmãos. Não foi para uma próxima geração. Como Mordecai falou, ele até sinaliza isso para Esther. Olha,
Não fique achando que não vai chegar até você. Estou parafraseando aqui. Porque Deus pode levantar e vai levantar outras pessoas para salvar e livrar o seu povo. Mas para aqui comigo. Será que não foi para um tempo como esse? Tantos anos, irmãos, para a gente vir. A gente poderia ter nascido em outra geração. A gente poderia ter nascido em 1910, 1800, 1500. Poderíamos ter descoberto o Brasil. Tantas coisas que poderíamos ter vivido. Mas não, Deus nos plantou nesse tempo. Anos e anos e anos para a gente ser enviado para essa terra. Mas Ele enviou para esse tempo, irmãos. E aí eu te falo, não vamos ser negligentes com isso. Não vamos deixar passar. Tinha uma música antiga, não vou cantar também, que fala que não passe de nós. Que seja nessa geração. Que seja nesse tempo, irmãos. Tudo que foi dito a nós vai se cumprir. Então, tenha coragem. Se prepare. Vá à luta. Não deixe nada nos travar, não deixe nada te parar, irmãos. Você é muito maior que qualquer dificuldade, qualquer deficiência, qualquer problema. Você é mais forte do que isso. Você é mais forte até mesmo do que você pensa. E se Deus te confiou para essa geração, porque Ele sabia que você era capaz. Se Deus te mandou para esse lugar, porque Ele sabia que você era para esse lugar. Que você sabia que era para essa estação. Não foi para nenhuma outra. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria chamar aqui o Ministério de Música.